Olá, pessoal, e aí, como que vocês estão? Todo mundo emocionalmente equilibrado? Vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o falso simpático. Eu poderia até dizer também o falso empático. Quando a gente fala de uma pessoa empática, o que vem logo na nossa cabeça? A ideia de uma pessoa que tem um perfil assim compreensivo, uma pessoa que é flexível, uma pessoa que quando você está enfrentando uma situação difícil, complicada, ela é essa pessoa que vai chegar do seu lado, que você vai estar ali dialogando, conversando, ela vai falar assim, ó, eu entendo o que você está passando, eu sei. Aquela ideia de uma pessoa compreensiva, que conhece os seus sentimentos e, inclusive, em algumas situações, parece até que conhece os seus pensamentos. Pois bem, e se eu te dissesse que essa mesma pessoa simpática, essa mesma pessoa com esse jeito bem empático, ela pode possuir uma personalidade sombria, uma personalidade maléfica, uma personalidade nociva. E ela pode, pelo fato de ser empática e conhecer os seus sentimentos, usar esse recurso e esse atributo que ela tem contra você. Até porque, por uma personalidade sombria, que ao mesmo tempo ela é empática, ela sabe como ser gentil, como parecer uma pessoa assim compreensiva, mas na verdade ela esconde as suas verdadeiras intenções. Esse é exatamente o perfil de um falso empático ou de um empático sombrio. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, o empático sombrio, ele possui no seu perfil psíquico a tríade da personalidade sombria. E o que é essa tríade da personalidade sombria? Estudos no campo da psicologia revelaram que uma personalidade sombria, nociva, ela possui três traços, que é o traço do maquiavelismo, o traço do narcisismo e o traço da psicopatia. Uma personalidade sombria, ela está estruturada nessa tríade. Uma pessoa com uma personalidade sombria, ela não é empática. Ela tem níveis altos de maquiavelismo, de narcisismo, é uma pessoa tóxica, é um psicopata, mas não possui níveis, tem níveis muito baixos de empatia, de compreensão, de sensibilidade. E uma pessoa que é empática, uma pessoa que é compreensiva, uma pessoa que é simpática, uma pessoa que é sensível, ela possui níveis altos de empatia e níveis muito baixos de maquiavelismo, muito baixo de narcisismo, níveis muito baixos de psicopatia. Agora, o falso empático, ele possui níveis altos da tríade sombria e níveis altos de empatia. Ou seja, eu diria que ele é um lobo em pele de corvelha. Corvelha, meu Deus, corvelha, de onde eu tirei esse nome de corvelha? Eu confundi cordeiro com ovelha e falei corvelha, enfim. Vamos voltar, corta. Vamos lá. Por ele ter níveis altos também de empatia, não significa que ele compartilha dos seus sentimentos, não. É porque a empatia dele, a simpatia dele é mentirosa. Ele utiliza essa simpatia e essa empatia para benefício próprio e para manipular ou usufruir você em alguma dimensão da sua vida. Pois eles sabem o que você está sentindo, sabem o que você está passando e vão se utilizar isso para manipular e de alguma forma trazer um prejuízo existencial para você. E para ajudar você a identificar ou tentar reconhecer se você está sendo manipulado por um empático sombrio, eu vou falar aqui 4 características para você começar a identificar se você não está sendo prejudicado por um empático sombrio. A primeira característica é que a gentileza dele, ela parece ser muito falsa. Digamos que você, o seu parceiro ou a sua parceira, vocês têm uma noite romântica muito boa, ele te leva para sair, é uma noite bonita, faz elogios, corre tudo muito bem, vocês chegam em casa cansados, vocês ouvem uma televisão juntinhos e tá tudo muito bem, tudo muito bonitinho. Mas não sai de você aquela sensação de que... Sabe aquela sensação de que tá falso o negócio? Aquela sensação assim de que
que tá forçado a coisa que ele está falando, por mais que pareça tão bonitinho, por mais que pareça tão sistematizado, organizado, respeitoso, mas você sente que lá no fundo tem um tom de forçado. Na verdade, as ações do empático sombrio, elas parecem ser assim forçadas. É porque ele sabe como agir de uma forma bonitinha, de uma forma boazinha, como eu falei, né? É um lobo em pele de ovelha. Então, ele sabe como agir bonitinho, mas no momento de ele fazer elogio, ele não consegue ser genuíno. No momento dos elogios, você vai sentir aquela sensação de que foi forçado ou que foi falso. E a segunda característica é que o empático sombrio, ele te manipula. Como ele sabe, ele tem essa habilidade de saber o que você está sentindo, o que você está passando, ele vai, de uma certa forma, usar as suas próprias emoções contra você para que, de alguma forma, você atenda às necessidades dele. Se você perceber que no final das discussões que vocês têm, ou na grande maioria das discussões entre vocês, no final são as necessidades dele que são atendidas, no final você percebe que, por fim, tudo no final acaba gravitando em torno dos desejos dele, das escolhas dele, das decisões dele. Provavelmente você está sendo manipulado ou manipulada por um empático sombrio. E a terceira característica é que o empático sombrio, ele faz você se sentir culpado ou culpada. Eles utilizam o que eu chamo de agressões indiretas, sabe? É aquele tipo cínico, sabe? Chega a beirar, assim, é uma pessoa sonsa que indiretamente, nas entrelinhas, até com uma certa verbalização carinhosa, uma forma de falar bonitinha, como se estivesse ajudando você, como se estivesse do teu lado, como se estivesse assim, não, eu vou te apoiar, mas por detrás ele está atribuindo a culpa da situação ou das circunstâncias em você. Você tem percebido ultimamente que algum amigo, amiga, algum parceiro, alguma parceira tem utilizado do mecanismo da culpa sobre você para que você satisfaça as necessidades dele? Faça uma análise rápida aí. Você conhece alguém, você tem vivenciado esse tipo de experiência com alguma amizade ou com alguma relação que você tenha com alguém? Essa coisa de, no final das contas, você satisfaz a vontade do outro. Você satisfaz a vontade dele, mas porque você se sentiu culpada. Ou você se sentiu culpada e você está ou para compensar essa culpa, ou para diluir esse peso da culpa que ele atribuiu a você, você vai lá e satisfaz. Se você está vivendo esse tipo de dinâmica, provavelmente você está se relacionando com um empático sombrio. E a quarta e última característica do empático sombrio é o que eu chamo de carinho malicioso, ou um amor tendencioso, vamos dizer assim. Como eu falei antes, ele te agride indiretamente, de uma forma bem cínica, de uma forma bem sonsa. Eu diria que essa quarta característica, o carinho malicioso, é porque ele está indiretamente nas entrelinhas, parecendo que está sendo bonzinho com você, que está sendo legal com você, que está te elogiando, mas isso é uma máscara para a agressão psíquica dele. Na verdade, ele até faz algumas piadinhas agressivas a você, mas com aquela... Sabe aquela risadinha? Sabe aquela risadinha de canto de boca, assim, que a pessoa não ri direito? Eu não vou nem fazer aqui para não ficar feio, porque eu não consigo teatralizar esse perfil. Mas é mais ou menos isso, aquele sorrisinho de canto de boca, sabe? Você tá numa resenha com amigos e tal, aí ele solta aquela piadinha, sabe? Que todo mundo ri, mas você sabe que foi para te ferir. Sabe que foi para ridicularizar você, para deixar você assim um pouco deslocado, sabe? Aí depois ele solta aquela assim, não leva pro coração não. Não leva pro coração o quê? Sabe, aquela piadinha, exatamente assim. O empático sombrio, ele faz piadinhas onde não era para fazer, e essas piadinhas, vale lembrar isso, elas têm um teor assim de elevar ele, colocar ele numa posição superior e você numa posição totalmente inferior. Bom, depois de tudo que eu falei aqui,
destas características, você conhece algum empático sombrio? Você percebeu algum ponto que eu citei aqui que se destaca muito em alguém? Comenta aqui embaixo, vamos falar sobre o assunto. Aproveitando, curte esse vídeo, o seu like me ajuda muito, compartilha esse vídeo, inclusive, com pessoas que talvez você acha que estão vivendo um relacionamento tóxico. Algumas pessoas que carecem ouvir disso que foi dito aqui, talvez para compreender melhor a realidade relacional delas. Então vamos lá, não deixa de dar o seu like. Se você não é inscrito, muitas pessoas às vezes acessam o vídeo, assistem e não percebem que não são inscritas e que não se inscrevem. Então me ajuda nisso, se inscreve aí, compartilha. Eu sou Juarez, psicólogo. Vamos juntos caminhando nesta estrada chamada vida.